Vocês sabem o que significa receber a bênção do filho, que diz: Deus te abençoe, Pai. Foi uma experiência muito forte esses dias e de grande conquista que Deus nos deu novamente, podermos sair e até conseguir sair, especialmente porque a Natália no último instante estava impedida, mas o filho e a nora acharam o DNA dos pais e nós fomos escrever sobre o DNA de uma lágrima na Alemanha. Mas eu acho que vocês já sabem muita coisa sobre isso, e eu só posso dizer que quando nós olhamos um pouco mais o próximo, enxergamos as lágrimas do outro com os nossos olhos de amor que enxergam lá no fundo. Algum dia eu pretendo ainda falar sobre este tema aqui. Foi muito difícil. Vocês sabem o que é o milagre? Quando a gente chega só com uma pergunta: você conhece o DNA de uma lágrima? E não pode em casa escrever nada, não tem nada, e daí deve chegar no lugar e Deus precisa dar assuntos, pessoas que venham falar com a gente. Cada vez que eu volto, agora antes de sair eu vi ainda os 2 temas escritos, a gráfica já vai começar a imprimi-los amanhã, ou preparar o texto. Então sempre, quando Deus dá a palavra para um pastor que domingo à noite se para aqui e diz: irmãos, quero falar nesta noite sobre o que Deus me deu, tenham certeza de que mais um milagre está acontecendo. Agora, sair para um país estranho, para Frankfurt, e dizer: agora vamos começar a escrever e folhear os corações das pessoas, e depois fomos para Portugal, e sobre isso eu quero falar nesta noite. Mas eu sou muito grato a Deus que Ele novamente permitiu que todos os horários pudessem ser acessados. O avião sai no minuto certo, e você tem que estar no minuto certo naquele aeroporto. E de repente Frankfurt, mas era 130 quilômetros longe de Frankfurt, desse aeroporto de Frankfurt que nós conhecíamos. Mas tivemos amigos como anjos de Deus que nos receberam, e foi uma experiência à parte o contato com nossas igrejas. Foi muito bom para o futuro dos nossos alunos que estão estudando lá, e também dos pastores que aqui estão no ministério, para que essa amizade, especialmente porque tivemos contato com o presidente nacional da igreja, ex-professor do pastor Isaí, pastor Hans Ulrich Linken. Mas eu quero agora ir direto para o nosso assunto, e lá no meio da mensagem vamos trazer sempre um pouco daquilo que vivemos em Portugal, que foi, a pergunta foi: você conhece o caminho estreito e o caminho largo? Mas uma pergunta que eu não fiz ainda para ninguém em Lisboa, eu quero fazer para vocês: qual é o caminho fácil e qual é o caminho difícil? O caminho largo ou o caminho estreito? Qual é o fácil e qual é o difícil? Não respondo, porque eu acho que vocês todos vão responder errado e vão dizer que o caminho largo é o fácil e o caminho estreito é o difícil. E é bem o contrário. Eu vou mostrar hoje à noite para vocês o quanto é difícil. Aqui não diz nada difícil e fácil. Diz que um é espaçoso e o outro é estreito e íngreme. Por isso a gente diz: então, pois lá vai ser difícil andar assim como em cima de uma corda bamba. Mas nós estivemos no bonde em Lisboa. O bondinho leva 20 pessoas sentadas e 30 de pé, e ele arranca no meio do movimento como se fosse um carro pequeno, mas ele dá uma socada e ir para lá, e nós ficamos de pé dentro assim, digamos, o bonde foi para lá, e nós e vamos para cá, vamos para lá e vamos para cá, de socos que ele dava. Aí os passageiros portugueses disseram: vocês têm que parar diferente, vocês têm que parar de assim,
Quando ele dá um soco, você segura aqui. Quando ele dá um soco para lá, você segura aqui. Então nós primeiro aprendemos a ficar de pé num bonde. E aí eu perguntei para um senhor assim, no final eu vou mostrar ele para vocês bem rapidinho. Eu perguntei, e vocês estão fazendo turismo aqui? Eu disse, não, eu estou escrevendo um livro. O senhor sabe qual é o caminho estreito? O que significa o caminho estreito e o caminho largo? O caminho estreito é o caminho difícil que leva para a vida, mas leva para a vida eterna. Ele também disse difícil. É estreito, mas leva para a vida eterna. E o largo, alguém outro lá atrás disse para a Natália, é mais divertido. E ele está enganado. Eu vou mostrar para vocês hoje que ele está bem enganado, que o caminho largo é mais divertido. Vamos ver pelo nosso estudo. Vamos ver se eu acho o trilho aqui. Hoje é dia de Pentecostes. E eu, na verdade, deveria de falar sobre o que aconteceu no dia de Pentecostes. Assim é o nosso costume. Mas eu quero ver se nós já fizemos algo do que 2000 anos está se pregando. E se nós estamos cumprindo a nossa missão. O que foi a ordem, o que aconteceu no dia de Pentecostes? Foi o início da era do Espírito Santo, que é Jesus conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Até ali nós estamos bem. Mas agora, o ide, quando Jesus disse aos discípulos, quando ele subiu para o céu, ele disse, ide portanto por todo o mundo e fazei discípulos. Começou só naquele momento, no dia de Pentecostes, porque ele disse, antes vocês não saiam, não convertam ninguém, não se mexam daqui, esperem vir o poder, recebereis poder, antigamente dizia o texto aqui, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então só começou no dia de Pentecostes, mas os cristãos ainda estão indo, batizando e pregando. Eu digo para vocês, uma das minhas maiores felicidades é ir na rua, bater nas costas das pessoas, falar com elas, se elas me xingam ou não, isso não me interessa, faz parte do ofício. Mas descobrir o quanto estamos longe de cumprir uma pequena, minúscula parte do ide de Jesus. O povo na rua não sabe nada. Não adianta nem ir fazer pesquisas mais na rua. Pesquisas para ter testemunhos, para ter alguém que saiba o DNA de uma lágrima, para ter alguém que saiba o que é o caminho estreito e o caminho largo. Eu já desisti. Nos hospedamos numa família cristã para entrevistar o pessoal da igreja. E lá em Portugal, nos hospedamos numa hospedaria cristã para ver se achamos alguns crentes lá no meio. E esses fugiam de nós. Olha, quando eles me viam chegar, eles diziam, eu bem todo de saída, eu precisava fazer agora justamente um trabalho. No último dia, essas mesmas pessoas, quando souberam que eu já dei check-out e já estou com um táxi chamado para vir nos buscar, mas então, nossa, mas foi bom aqui, eram simpáticos, não tinha mais nada para fazer. Mas do testemunho de Cristo, fugiram como da serpente, porque talvez não tinham o que testemunhar. Mas eu gostaria de saber por que é que no meio dessa multidão, quase que não há, isso aqui foi diante da pastelaria, onde se vende o pastel de Belém. Se vocês vão para Lisboa, todos vão dizer para vocês, mas você tem que ir lá na estação de Belém, onde tem o pastel de Belém, uma família há 100 anos faz o pastel de Belém. É um pastelzinho docinho assim, ontem no aniversário do Tobias tinha algo parecido. É doce, bem gostoso, mas tem uma fama pelo mundo afora, essa pastelariazinha. Estava lotado de gente. Mas essa primeira de blusa branca aqui, essa eu acho que sabia do caminho estreito e o caminho largo. Eu perguntava, escute, eu estou escrevendo um livro sobre o caminho estreito e o caminho largo. Sei eu que é isso. Mas você não conhece o caminho estreito e o caminho largo da vida?
Não sei nada. Alguns até diziam, e se é de Jesus eu não quero saber nada. Eu não quero ouvir nada de Jesus. Não me fale nada de Jesus. Uma taxista. Mas por que no meio dessa multidão, em Portugal, em Lisboa, dentro do avião, os ateus nos saltam ao encontro? Estamos perdendo a guerra. O mundo cristão foi evangelizado e está perdendo os evangelizados. As igrejas estão à venda por toda a Europa e não tem quem queira comprar, nem para fazer uma casa, porque para isso não serve, geralmente está ao lado do cemitério. Aqui encontrei o moço de Cabo Verde. Quando soubemos na volta, eles disseram: naquela praça, vocês chegando lá naquela praça, vocês tomem cuidado, porque lá tem muito ladrão, e eles vão atacar vocês, cuidem com a bolsa. Nós abraçamos eles e fizemos fotos, e eles foram nossos melhores amigos, porém, nada sabem, nada conhecem do Evangelho de Cristo. Parece que estavam ali para roubar os turistas justamente. Vamos uma vez dar uma volta de bondinho, para ver se achamos algum crentinho, e achamos um dentro desse bondinho. Eu nunca pensava que esse tipo de transporte ainda é um dos principais transportes do centro de Lisboa. E é até engraçado andar numa charetezinha tão pequena assim, 20 sentados e 30 de pé, e daí você tem que, e ele arranca e vai os morros, a estrada é estreita, o caminho é estreito e íngreme, aquilo vai e sobe, e para dentro tem os caminhos estreitos para os lados. Mas aqui, justamente, o homem está atrás do braço da Natália, e que, de repente, ele disse: vocês vão fazer muito turismo? Foi a maior alegria, mas eu já tinha terminado de escrever o livro. Aí encontramos um testemunha de Jeová. Eu acho que os únicos que evangelizam em Lisboa são as testemunhas de Jeová. Porque todos dizem: eu já sei, você é testemunha de Jeová, né? Eu digo: não mesmo. Mas só ele sabia, ao menos, que o caminho estreito é difícil. Mas agora nós queremos entrar no nosso tema sobre o caminho estreito e o caminho largo. Este caminho estreito aqui, e a porta estreita, de repente achamos uma porta, também não era muito mais larga, mas com um piso vermelho, como rosado e tinha até uma van parada no meio da porta lá, por um longo tempo, porque não tem trânsito por ali. Eles disseram: aqui é só à noite você pode vir aqui, que aqui daí à noite tem vida. Então, mas me disseram a Rua da Luz Vermelha é mais para frente ainda, aqui ainda é só da luz cor-de-rosa. O caminho é largo para nós. Onde começa o caminho largo? Certamente vocês já observaram muitos dos vossos filhos, familiares, parentes, irmãos, pai e mãe. Onde eles começaram o caminho largo? Onde eles começaram a cair no caminho da vida? Na vida fácil, como costumamos dizer, mas eu quero mostrar para vocês o contrário. Como alguém entra pela porta larga? É algo muito triste, mas que desde Adão e Eva, o mundo sempre vai levar a todos nós para o caminho para onde se vai mais fácil. Se ele é mais fácil, isso ainda nós vamos discutir hoje. Mas a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, todas as pessoas que não entraram pela porta estreita. Por essa razão, o batismo infantil, que faz de uma pessoa um cristão automaticamente ao nascer, não está de conformidade com a Escritura. Porque nós não podemos, antigamente se casava também, a criança já nascia, eu já estava vendo os casais jovens aqui fazer negócio. Então, tá bom, então minha filha vai
já ser uma candidata para o teu filho, não adianta vocês fazerem negócio, isso não funciona. Mas esse tempo passou, e cada pessoa sabe que deve escolher, ele deve escolher o caminho que quer andar. Não existe mais autoridade do pai que possa obrigar um filho a ir pelo caminho que ele quis que fosse. Meu pai teve a grandeza de me perguntar aos 12, 13 anos se eu quero ir para a confirmação ou se eu desejo ir o caminho da conversão, que eu tinha me convertido aos 13 anos. E eu disse: pai, para ir para o baile, já contei muitas vezes, eu não quero ser confirmado. Mas o caminho estreito, nós precisamos escolher e optar por ele, para sair do caminho largo, ou permaneceremos, porque nascemos e somos induzidos pelas crianças já logo para o caminho do mal. Onde começa o caminho largo da ovelha perdida? Vocês já observaram de onde que ela veio para se perder? Nós todos temos piedade e dó da ovelhinha que caiu nos espinhos. Aqui eles não desenharam espinhos juntos, mas ela estava no abismo, caindo cada vez mais fundo. De onde ela veio? Junto ao rebanho, quando ela abandonou sua congregação. Muitas pessoas pensam: não, eu posso também viver sem igreja. Eu me irritei com esse, e me irritei com aquele, e me irrito com isso, então eu fico fora. Vai estar desprotegido, porque o aprisco das ovelhas ainda é a igreja. E nesta oportunidade, nessas entrevistas, eu vi quantas vezes a voz de Deus tem falado para pessoas: moço, você não pula na piscina agora, vá para a sua igreja. Moço, você vai para a sua igreja. E ele mergulhou na piscina olímpica para não escutar mais a voz de Deus. Quando ele saiu da água, a voz estava lá, disse: moço, volte para a sua igreja. Um outro pastor também me contou que ele estava andando pela rua e não tinha, porque de repente o Espírito de Deus disse para ele: hoje é dia de Pentecostes, vá para a sua igreja. Era sábado à tarde e não tinha programa nenhum, mas de repente ele disse: vá para a sua igreja. 3 vezes o Espírito de Deus lhe falou. E ele entrou na igreja e só tinha 5 jovens sentados lá. Quando eles viram o desviado entrar na igreja, eles começaram a cantar uma música. E quando eles cantaram a música, ele caiu de joelhos, pediu perdão e voltou para os braços de Cristo, porque a voz de Deus o alcançou lá fora. Mas sempre mandou. O que eu achei interessante nessa entrevista, que encontrei várias pessoas, quando o Espírito Santo disse: vá para a igreja, vá buscar o rebanho. Quando nós saímos do nosso rebanho, então nós estamos indo próximo ao abismo. Eu sei que entre a igreja sempre acontecem ofensas, a gente se amargura às vezes. Eu chorei muitas vezes, meses, mas faz parte da nossa vida humana. Porém, a igreja ainda é o lugar para onde o Espírito Santo diz: volte para a sua igreja. Eu achei algo incrível, o irmão Filvor. Agora ele está idoso, nem sei mais como ele está. Ele encontrou alguém lá no Banco do Brasil e essa pessoa estava desviada da igreja, não vinha mais. E ele foi lá, na sua maneira de falar, ele disse: jovem, a sua igreja está esperando de braços abertos você voltar para o seu lugar na igreja. Estamos sentindo a sua falta. Um senhor idoso, bastante simples, mas ele sabe, irmãos, a igreja é um aprisco. Vamos passar por cima de algumas coisas, mas não vamos nos deixar cair no abismo, porque o caminho largo,
O caminho do abismo começa quando nós brigamos ali no meio do rebanho. De repente uma ovelha pisa no casco da outra. De repente alguma coisa não nos agrada, nós nos machucamos. Olha, cada dia que eu estou mais tempo junto com a minha esposa, eu acho que eu falo isso cada semana 2, 3 vezes. Digo, Natália, cada dia é mais bonito, porque já estamos para 45 anos juntos, e parece que cada dia é mais gostoso. Mas o que eu também fico muito feliz, que nós podemos estar 41 anos com vocês. E a gente pode voltar para casa e dizer, eu vou estar novamente na minha igreja. E quando estamos em Curitiba, nós assistimos pela internet, porque essa é nossa família. Nós precisamos de uma família que nos envolva mesmo quando nós estamos em perigos, em problemas, mas nós devemos ficar no rebanho. De onde saiu essa ovelhinha ali que caiu no abismo? Do meio do rebanho. E de dentro do aprisco, onde as outras de noite estavam protegidas, para o lobo, quando ele chegava e arranhava no aprisco, para entrar na porta, para entrar, subir por algum... Eu imagino que as ovelhas muitas vezes ficam com medo. De repente o pastor não percebe que lá por trás tem um lobo arranhando para ver se não acha um lugar para pegar uma ovelha. Mas quando uma delas sai dali, aí ela é vítima dos dentes do lobo. E então, nem todas as ovelhas são buscadas pelo pastor. Muitas terminam desta forma. Eu até não gosto de colocar esta foto, ela é forte, mas eu quero mostrar para vocês. É isso que acontece quando nós achamos, agora nós podemos andar sozinhos, eu não preciso mais, ali me ofenderam, não gostei disso, não gostei daquilo, e nós saímos para o caminho largo, e ele é fácil. Essa ovelha aqui teve fácil, ela foi agarrada por algum bicho mais forte, morreu, e agora os pássaros, as águias vêm devorar a ovelha que saiu de dentro do caminho estreito, de dentro do aprisco, de dentro do rebanho, e lá fora a coisa foi bem mais pior, foi bem mais difícil. Eu digo para vocês, o caminho largo, um senhor disse para minha esposa, é mais divertido. Isso aqui é divertido? É divertido para essa ovelha? E assim vocês vão ver ainda como muitos acabaram. A história do filho pródigo. Aqui temos uma foto do filho pródigo que está junto aos porcos, um desenho, e está batendo no peito e diz, mas eu estou aqui querendo comer a comida dos porcos, e até isso me é proibido. Isso era fácil? O caminho largo é fácil? Não está escrito na Bíblia não. Ela diz que ele é mais amplo, mas não mais fácil. E olham isso aqui. O caminho largo começa na casa do pai. Quando o filho briga com o pai, pai, sabe de uma coisa? Eu não vou passar a vida inteira aqui me ralando como vocês. O dinheiro que eu já tenho, a minha parte que você já tem que me dar, você me dá a metade, com isso eu vivo para o resto da vida. Eu estou numa boa, eu vou para o caminho largo, eu vou viver a vida, eu vou festejar. E ele não passou muito tempo e chegou junto aos porcos. E daí, talvez com uma empregada, e ela parece que diz para ele, escuta, isso aqui é para os porcos, não para você. Era fácil? Era mais fácil? E eu digo para vocês que nós temos dúzias de homens e mulheres que poderiam estar aqui conosco, mas foram para o mundo e morreram e não estão aqui. Poderiam estar com suas famílias aqui, poderiam ter felicidade, entrar com suas noivas, cada um tantos filhos. Quantas pessoas eu gostaria de ter visto aqui. Recebi até, mas eu já sabia, eles querem um caminho largo. Depois, na festa do casamento, eu disse, o pastor já vai embora. A banda já estava montada. E daí já começava. E às 6 da manhã, chegavam bêbados em casa para a lua de mel, não tinha mais nada para ter. Nem todos os filhos pródigos conseguem voltar para casa. Alguns voltaram, mas outros morreram
e nunca mais puderam voltar. Vamos ver a história de Judas. Onde começou o caminho largo de Judas? No meio dos discípulos. Ele foi convocado como todos os outros. E de repente, lá no meio dos discípulos, ele viu a cor do dinheiro. Ele foi o tesoureiro. Ele pensou, mas se eu tivesse um pouco mais disso aqui, e de repente ofereceram para ele 30 moedas de prata. E ele olhou para ele, mas eu com 30 moedas de prata, não sei quanto valiam, mas Judas já se encantou sentado junto na Santa Ceia. E foi convidado para o caminho largo, sentado na Santa Ceia. E Jesus disse para ele, tem alguém aqui no meio de nós que vai me trair nessa noite. E Jesus disse, é aquele com quem eu ponho a mão no prato. E ele disse, por acaso sou eu? E ele disse para Judas, vai e faz logo o que você tem para fazer. E a Bíblia diz que era a noite. E ele foi do meio dos discípulos a maior equipe evangélica do mundo, que poderia ser um dos homens mais famosos do mundo, como Pedro, Paulo, João e todos esses aqui. Poderia ser ele também, Judas. Mas ele lá do meio dos discípulos, você pode sair daqui como filho de um pai honesto, íntegro, consagrado, de uma mãe, e ir para o mundo, mas não pense que lá fora é mais fácil. Lá o bicho pega. O que aconteceu com Judas? Ele beijou a Jesus, com um beijo ele traiu a Jesus, e o fim dele foi a morte. O salário do pecado é a morte, e ninguém pense que ela é fácil. A morte é terrível para todo pecador também. E o que é a perdição no caminho largo? Aqui e agora. Nós quase sempre pensamos só, quando a Bíblia fala, e o final dele é a perdição. Claro, no inferno, no Hades. E aqui? As pessoas que vocês conhecem, que optaram pelo caminho largo aqui, tiveram uma vida mais fácil do que você que é crente? Do que você que achou o caminho de Deus? Pense nos seus irmãos, pense nas pessoas. E sabe o qual é? Eu gosto de falar das coisas que estão por cá. Não por lá longe em Portugal, mas por cá em Rondon e na região do lago de Itaipu. Qual é a perdição que de repente de noite o teu filho pode procurar pulando a janela da tua casa? De repente você escuta, pum, parece que alguém saiu. Não, mas é meu filho, ele está no quarto. De repente o filho, eu escutei isso aqui. Um pai me disse, meu filho saía de noite, puxava uma carreta para ganhar R$300 por noite, mas cada carreta que ele não procurava, ele devia 300. No outro dia o pai prendeu ele, mais 300. De repente o pai recebeu um telefonema só e disseram para ele, até amanhã, 8.000 e tanto, ou seu filho está morto. Ele já tantos dias não vem trabalhar. Ganhar R$300. Então ele devia 300, 600, 900 e assim por diante. E o pai teve que sair a dura pena, mendigar o pão perante estranhos que lhe dessem o dinheiro para que seu filho não fosse morto. Aonde? No caminho largo para onde ele pulou de noite a janela do seu quarto. Cuidem com vossos filhos, filhas e onde andam. Nossa região é um campo minado como um queijo suíço de oportunidades para ter grandes ladrões que podem estar na cadeia aqui ou na penitenciária lá em Piraquara, em Curitiba. Essa é a perdição aqui e agora. E não pense que o seu filho é isento, é imune a esse tipo de problemas. Nem homem, nem mulher. Cuidem-se. A perdição aqui e agora pode ser um tráfico na fronteira de Marechal Cândido Rondão. Se a gente passa com a van lá perto do Rio de Janeiro e vem uma van de Marechal. Vamos ver o que está transportando aqui.
E eu disse para o guarda: você está me achando com cara do quê? Ninguém me para, só você aqui para porque eu tenho placa de Marechal. Tudo bem, vocês têm razão, lá é um queijo suíço de tantos furos e tantos ladrões que tem. Muita gente, é preferível nem evangelizar mais aqui na região. Porque quando vê os filhos, alguém da família está envolvido, e até você como pastor pode ir para a cadeia fazendo um culto, talvez aqui dentro da própria cidade. A perdição está aqui e agora, ao nosso arredor e próximo das nossas casas. Qual é a perdição de pessoas de sua família? Conte no dedo. Você já lembra de alguns perdidos da sua família? Eu não gostaria de pedir que cada um dissesse 1, 2, 3, 4, 5. Alguns já estão na cadeia, outros já estão no cemitério, outros você nem quer ver mais. Perdição quando? No inferno? Sim, também. Mas aqui e agora? E a nossa polícia e a nossa notícia tem que denunciar o aqui e agora. Eu quero terminar com um exemplo que eu quero resumir. Foi incrível, de repente, sentado nesta aeronave, voltando de Lisboa para Frankfurt, quando sentei ao lado de um senhor chamado Dieter. E vocês devem entender, quando a gente sai para fazer reportagens, pesquisas, entrevistas, então eu não sou pastor, então eu sou ouvido. Não posso levar o microfone, porque senão ninguém fala. Não posso anotar, porque senão eu esqueço. Eu esqueço menos se eu só ouço e deixo ele falar, porque daí eu me marco tanto. Enquanto eu escrevo, ele já se perde na conversa, ele já fica com medo de mim. E esse senhor sentou do meu lado, indo de Lisboa para Frankfurt, e disse: sabe, naquele país de vocês lá, eu sou católico, sim, mas nós descobrimos, lá em Lisboa tem um homem. Eu não vou contar para vocês os nomes que ele me citou, porque vocês são capazes de se perder pelo nome que eu vou citar. O homem tinha uma flecha do inferno na sua alma. E eu, como tenho que ficar quieto, eu tive que ouvir e engolir. Ele falou: não, só para um pouquinho para vocês. A vida, lá o povo de vocês lá é pobre, por isso eles ainda aceitam o evangelho, mas nós aqui já descobrimos que a vida nada mais é do que um ponto azul aqui, e um ponto azul na hora da morte, um no nascimento e outro na morte, e daí acabou tudo. E mais umas coisas que eu não vou relatar, até para vocês não procurar. E então eu sentei no terceiro banco, não tinha ninguém lá. Eu realmente entrei num estado de choque. Parecia que a incredulidade deste homem tinha me acertado. Talvez eu estava muito cansado, com vontade de chorar até. Digo: mas por que, Senhor? Estamos evangelizando o mundo, viajamos por dias e semanas, gastamos o que não temos para gastar, para alcançar alguém, para falar com alguém, e agora eles querem nos converter para o niilismo, para o nada, para daquilo que não existe nada, que depois da vida não tem mais nada. Foi muito, muito difícil mesmo. Mas quando depois nós chegamos para Frankfurt, na verdade ele estava publicando ou difundindo a ideia desse filósofo Friedrich Nietzsche, que apenas disse que Deus está morto. A filosofia dele é: Deus está morto. Isso foi o livro mais importante que ele escreveu. Aos 40 anos de idade, aos 44, ele ganhou uma doença mental e ele ficou débil mental, doente mental, até que morreu no ano 1900. E a sua mãe teve que lhe cuidar e a irmã, durante 11 anos. E ele foi um débil mental, porque ele disse que Deus está morto. E eles escreviam na parede assim: Deus está morto, assinado Nietzsche. Aí quando ele morreu, mas ele já estava deficiente mental aos 44 anos de idade. Todo pecador paga cedo o seu pecado. Alguns
ultrapassam. Mas este homem queria me converter para o niilismo, para a crença no nada. Aí quando chegamos na esteira, eu disse, mas agora tu me paga. Eu vi as malas chegando, até deixei a mala passar, porque daí eu já não fui mais repórter. Eu peguei ele por trás e disse, escuta, vem cá. Você me disse que com a morte tudo acabou. Um ponto azul quando você nasce, um ponto azul quando você morre. Eu quero lhe dizer uma coisa, eu sofri 35 anos de fibromialgia. Se a sua teoria tivesse certo, eu fui um louco de não, o resto eu não vou falar. O Senhor entende o que significa a vida depois da morte e o que representa nós termos uma fé certeira de que quando nós vamos acordar, teremos a prova daquilo que nós vivemos aqui. Foi provado, fomos testados e aprovados para a vida eterna. Saímos de lá como se ele tivesse aceitado a Cristo. Eu espero que o Dieter tenha aceitado esta salvação. A Bíblia diz, o tolo diz em seu coração, não existe Deus. Por essa razão, nós precisamos sair do caminho largo e procurar o caminho estreito enquanto é tempo. Minha voz está terminando hoje, horário já passou 3 minutos. Eu agradeço a vocês que nós podemos juntos aqui unir nossa fé, batalhar juntos. O mundo está caindo em decadência da incredulidade. O que lá fora tem é a perdição, é a morte da igreja, e é só o Brasil enriquecer um pouco mais, que aqui vai morrer muita gente também, pela fé. A riqueza é a morte da igreja, da fé, da salvação. E daí vem de novo a pobreza, daí vem a desgraça, daí vem a perdição aqui, e depois na eternidade não tem mais nada. Daí o ponto azul também termina. Obrigado pelas orações, pela firmeza que sentimos em sempre poder voltar para casa.